Neste vídeo vamos debruçar-nos um pouco mais sobre a geometria dos BSP Brushes e aprender a editar os mesmos. Vamos regressar então aqui ao nosso Unreal Engine e vamos aqui no Level Editor organizar isto um pouco melhor. Vamos aqui colocar uma pasta, Add New Folder, e nesta pasta vamos lhe chamar Formas, ok? Podíamos chamar geometria ou qualquer coisa do género e reparem, fiz aqui uma pequena confusão, neste caso formas, eu vou alterar para geometrias também, fiz um duplo clique ali muito cadenciado e vou colocar aqui geometria, ok? Mas agora vou colocar a minha pasta, vou arrastá-la para o content, para não ficar dentro da pasta dos maps, ok? Move folder here. E dentro dos maps tenho então aqui o mapa 1, que é este mapa que eu aqui tenho. Temos então a geometria, vamos também criar uma pasta para os materiais. E já vão perceber porquê. New folder, materiais. Muito bem. Ora, o que nós vamos fazer aqui basicamente é mostrar de que forma é que nós podemos tirar o melhor partido dos BSP, ou deste caso, destas formas que genericamente, cuja definição é o Binary Space Partitioning. Elas são fundamentalmente utilizadas para então organizar o nosso level de uma forma muito rápida, muito simples, uma vez que elas podem ser editadas dentro do Unreal Engine. Ao contrário do que acontece com as meshes, isto é, com estes volumes que aparecem aqui, neste caso estes volumes que aparecem aqui e que são volumes criados externamente, ok? Estes aqui terão que ser obrigatoriamente editados num programa externo ao Unreal Engine, o 3D Studio, o Maya, o Carrara, o ZBrush, o Cinema 4D, o Blender, etc, etc, etc. Poderíamos falar aqui de vários exemplos, mas o que nós vamos ver aqui então é a utilização dos BSPs, ou dos Binary Space Partitioning Brushes, ok? Ora, nós temos então aqui 6 tipos, ok? Temos aqueles que são os mais interessantes, a esfera, temos aqui o cilindro, o cone e o cubo. O cubo eventualmente será aquele que é o mais utilizado, mas reparem o que é que acontece então quando eu o arrasto aqui para o interior do meu espaço, ele vai ficar com este aspecto semelhante ao meu floor, ao meu chão, que é com esta falta de textura aqui. Já vamos resolver esse problema, mas eu vou mostrar aqui, antes disso, o que é que eu posso fazer com, com estes pedaços de geometria, ok? Basicamente, o que eu posso aqui fazer é o seguinte, eu tenho aqui o Box Brush, vamos aqui ativar aqui, vamos deixar inativo aquele espaço e basicamente eu posso fazer todos os mecanismos de movimentação, ok? Quando eu movimento fica ali o local onde se encontrava inicialmente a geometria e agora eu vou arrastar para aqui e eu vou passar a chamar geometria a estes volumes, ok? E portanto estou a arrastar esta geometria deste cubo. O que acontece é o seguinte, neste caso eu posso chegar aqui ao Edit, ao Geometry Editing e posso editar aspectos deste cubo. Alguns aspectos que eu posso editar são basicamente estes. Eu posso selecionar uma das suas faces e aumentar o seu espaço ou então diminuir, vamos aqui então, diminuir o seu tamanho. Posso também mexer diretamente nos vértices, ok? Neste caso posso, eu vou aqui colocar numa posição mais interessante, vamos aqui fazer um F para centrar, ok? Eu posso então utilizar aqui os vértices para mover, neste caso as arestas, peço perdão, porque os vértices eu também posso. Neste caso, clico aqui, vou clicar naquele ali também com o Ctrl pressionado para selecionar os dois e posso movimentar os dois. No entanto, as alterações não ficam por aqui, ok? E então eu vou mostrar aqui basicamente o que é que eu também posso fazer. Vou selecionar aqui o objeto e vou apagá-lo, vou adicionar um novo. E portanto aqui no BSP, sempre no BSP, vamos adicionar um novo cubo, vamos fazer aqui um F para o centrar e basicamente o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou poder subdividir a minha forma. Ora, como é que eu posso fazer? Eu tenho aqui algumas
poucas, mas tenho algumas ferramentas que me permitem alterar a minha forma. E desta feita eu posso simplesmente, por exemplo, selecionar aqui uma aresta e vamos imaginar que eu quero dividir esta forma aqui em duas. Ora, eu posso simplesmente clicar aqui na aresta e fazer aqui um split. E se eu clicar aqui em split, reparem o que é que vai acontecer. Esta figura vai ser partida em dois. E a partir daqui eu posso basicamente fazer isto. Posso selecionar, por exemplo, esta aresta daqui. Vamos aqui ver se... Ok, às vezes é muito complicado selecionar as arestas. Vamos aqui aproximar um bocadinho mais. Ok, vamos aqui selecionar a aresta que aqui está. Muito, ok. Já está. Vamos agora arrastar aqui a aresta. E reparem como eu posso rapidamente obter aqui uma forma diferente. No entanto, reparem como eu tenho a necessidade de, por vezes, estar aqui a rodar a forma para conseguir interpretá-la retirando-a do contexto do floor. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, eu vou utilizar aqui uma estratégia diferente, vou apagar aqui este objeto e vamos aqui fazer o seguinte, vamos criar aqui um material. Ok, vou entrar na pasta dos materiais e vamos criar aqui um novo material, ao qual eu vou chamar base. Ok? Vamos editá-lo e de um modo genérico eu vou criar uma textura cinza. E para criar uma textura cinza eu vou chamar aqui o constant e só um constant, ok? E porquê que eu vou chamar um constant? Perguntar-me, bem, se eu quero criar aqui uma cor cinza, eu deveria chamar o constant tree vector. Ok, não, neste caso não é necessário, porque uma vez que eu vou apenas definir um número que é igual para qualquer um dos canais, seja para o vermelho, para o verde ou para o azul, vai ser exatamente o mesmo número, então eu vou definir o mesmo número numa constante só. E então neste caso, se eu quiser colocar aqui 0.7, por exemplo, eu vou criar um cinza relativamente claro. Reparem que aqui não há qualquer alteração no meu espaço, mas assim que eu atribuo aqui ao base color, reparem o que vai acontecer aqui à esfera, ela vai ficar aqui com um cinza bastante claro. Se eu colocar aqui 0.3, vai ficar com um cinza mais escuro. Ora, muito bem. Vamos então salvar este material, e este material vai-me servir de base à texturização ou à materialização de todos os objetos que eu aqui tenho. Eu posso fazer de duas formas. Neste caso, eu posso selecionar o cubo e arrastar, não é este, mas sim nos BSPs. Posso selecionar então a box, colocar ali e depois atribuir-lhe o material. E neste caso estou a atribuir o material a cada uma das faces. E reparem como vai ser mais simples conseguir visualizar as alterações que eu vou fazer. Mas reparem que eu estive aqui a perder algum tempo e ainda tenho aqui esta face aqui por baixo e portanto tenho que tornar o floor aqui invisível para poder, como podem facilmente observar, ela não tem aqui nenhuma textura. Vou agora sim oferecer aquela textura ali, àquela face, e voltar a colocar o floor novamente ativo. Agora o que acontece basicamente é o seguinte, eu posso mais facilmente ir aqui ao Edit e posso selecionar aqui, por exemplo, os vértices e posso alterar a textura, ou melhor, neste caso a forma ou a geometria, e mais facilmente eu consigo perceber o que é que foi alterado. Ora, no entanto, eu vou aqui voltar atrás, eu posso fazer também isto que estive aqui a fazer durante algum tempo, isto é, atribuir às várias faces a mesma textura. Posso fazê-lo da seguinte forma: quando vou para criar aqui o cubo, eu vou apagar este que aqui está. Quando vou para criar o cubo, antes de o arrastar para o ambiente do meu level, eu vou selecionar aqui o meu material. E agora sim vou selecionar o BSP, seleciono o material e arrasto o cubo, e automaticamente ele vai ficar com a textura toda atribuída. E portanto, desta forma eu tenho um mecanismo mais rápido de conseguir obter este resultado. Voltamos então aqui ao Edit, eu vou selecionar, posso então arrastar e aumentar aqui o meu espaço ou diminuí-lo, posso mexer nos vértices, ok, vou voltar aqui para trás. Quero chamar a atenção para um aspecto importante, já que mexi nisto. Reparem o que é que vai acontecer se, por exemplo, eu mexer neste vértice do fundo. Eu vou arrastá-lo aqui para a frente. E quando eu largar, reparem o que é que acontece. Vai haver aqui uma triangulação. Isto porquê? Porque, de uma forma genérica, ok, eu vou colocar aqui estas texturas e, basicamente, ou neste caso estes materiais, eu estou sempre a fazer esta confusão, peço desculpa pelo facto, mas o que acontece aqui de uma forma genérica é o seguinte: este objeto tem as suas faces trianguladas, ok? Isto é,
são constituídas por triângulos. O que quer dizer que se eu agora selecionar isto daqui e tentar fazer um Optimize, não vai acontecer nada. Mas vamos aqui puxar tudo atrás, retirar as texturas, retirar a modificação e vamos selecionar aqui, vamos fazer aqui um Optimize, ok? E agora vamos fazer a mesma triangulação e à partida iremos obter exatamente o mesmo resultado. Portanto, vamos ter aqui, ok? Vamos selecionar aqui o vértice de cima, ou melhor, vamos selecionar apenas um vértice, peço desculpa, vamos aqui selecionar um vértice, vamos puxar para a frente e o que vai acontecer então é esta triangulação. Muita atenção a este aspecto porque ele poderá ter uma enorme influência na construção da geometria, esta triangulação que existe aqui, que é também muito comum nos programas 3D. Ora, o que é que vai acontecer então agora? Vamos aqui exemplificar alguns exemplos do que pode ser, por exemplo, a aplicação aqui de alguns cortes e costura, como eu costumo dizer. Ora, vamos então aqui, por exemplo, fazer o seguinte, vamos aqui dividir esta forma longitudinalmente, ok? Então para isso eu seleciono uma das arestas e vou clicar em Split e reparem o que é que vai acontecer. Então vamos ter aqui já as duas arestas, as arestas aqui cortadas, ok? O elemento dividido em várias partes e agora eu já posso selecionar cada uma das faces e puxar para a frente, por exemplo, e reparem como eu fico já aqui com uma figura completamente distinta. Se eu agora selecionar aqui esta aresta do topo, vamos lá ver se eu consigo aqui, porque às vezes é muito complicado aqui estar a selecionar a aresta, ok, já lá esteve, ok, vamos lá e vamos clicar aqui em Split, e reparem, ela automaticamente divide aqui a aresta ao meio. Se eu selecionar esta daqui, se fizer um Split, ela vai dividir ao meio, e assim eu vou estar a seccionar toda a minha geometria, no sentido de a poder agora movimentar. Ou então fazer, por exemplo, aquilo que se chama um Extrude. Quando eu clicar aqui no Extrude, o que vai acontecer é a possibilidade de eu ampliar a minha geometria. Isto é, eu se agora movimentar, vou movimentá-la, vou alterar o aspecto da geometria, mas se eu quiser, por exemplo, projetar daqui, desta face, um novo volume para este lado, eu posso usar o Extrude. Quando eu clicar no Extrude, vai aparecer esta mensagem, clica no botão Don't Show This Again, porque não é necessário que ela apareça, porque a seguir eu posso simplesmente fazer um Extrude. Isto é, eu puxo para a frente e automaticamente é-me criado este novo volume. Reparem que ele não tem aqui o material, eu vou atribuir o material e o material é sempre atribuído em função de cada uma das arestas que é criada, ou das faces que é criada, perdão, e portanto neste caso vamos aqui puxar. Não é possível termos aqui uma face e depois vamos aqui retirar, neste caso vamos aqui tentar retirar a base, ok, cá está, não temos agora a textura aqui, mas reparem no seguinte, não é possível eu ter aqui uma face selecionada e atribuir um material aqui, ok? Então eu tenho que primeiro selecionar desta forma e depois então atribuir o material, ou então nem sequer selecionar, basta arrastar e colocar ali, ok? Vamos aqui continuar com os extrudes, ok? Eu tenho aqui várias secções, posso fazer aqui um extrude, por exemplo, nesta face, novamente, vou fazer aqui um extrude, e neste caso, se eu fizer um apply, o que vai acontecer é que ele vai criar um segmento. Reparem, vai andar um espaço para a frente. Ora, vamos fazer um apply. Ok, cá está, um espaço para a frente. E agora, se eu voltar a clicar outra vez, ele vai fazer um novo espaço. Ok, vai ficar aqui este gapzinho. Se eu agora colocar aqui uma textura neste espaço, reparem o que é que vai acontecer ali. Vamos ficar com um espaço sem nada. Ora, vamos tentar encontrar aqui uma solução para este problema. Reparem que eu tenho aqui... no topo desta superfície tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 áreas, todas separadas com arestas. O que vamos tentar fazer é otimizar ao máximo o número de áreas que aqui estão divididas. E para isso eu vou selecioná-las todas, pressionando Ctrl, clicando no interior de cada uma delas. Ok? Obviamente que isto permite-me baixar ou ampliar o espaço. Ok? Eu agora estava aqui com o Extrude, vamos aqui retirar este espaço para trás, muito bem. Vamos aqui só fazer um Edit e neste caso, reparem, vamos então selecionar novamente todas as faces que aqui estão e eu agora posso simplesmente arrastá-las para baixo, ok?
e temos aqui isto reduzido. Mas se eu fizer agora um Optimize, o que vai acontecer é que a maior parte destas faces foram transformadas no sentido de me optimizar o número de faces que eu aqui tenho. E neste sentido eu posso também fazer isto desta forma. Posso selecionar aqui, Optimize, e automaticamente eu vou limpar um pouco da minha geometria. Vamos fazer aqui deste lado, ok? Vamos aqui organizar, clicar em Optimize e reparem como a minha geometria está cada vez mais limpa. E qual é a grande vantagem disto? É que agora quando eu for atribuir o material aqui no topo, eu já só vou ter que o atribuir em duas faces, ok? E portanto isto vai nos facilitar de sobremaneira a nossa vidinha aqui. Vamos aqui selecionar, fazer Optimize, muito bem, vamos fazer também aqui deste lado, e vamos fazer aqui um Optimize, cá está, e portanto reparem como eu rapidamente estou aqui a eliminar. Claro que existe aqui também este espaço por baixo, vamos aqui retirar o Floor, vamos aqui selecionar todas estas áreas, e obviamente quem está a ver este vídeo já está a imaginar as possibilidades que tem em poder criar um level absolutamente usando apenas aqui a geometria dos BSPs, ok? Vamos aqui atribuir então uma, duas, reparem como se torna extremamente mais rápido poder atribuir materiais aqui a estas faces, e eu penso que elas estarão todas, se não estarão todas, estarão quase todas. Podemos fazer simplesmente o seguinte, vamos acrescentar aqui uma lâmpada, ok? E vamos fazer o seguinte, já fizemos aqui, vamos aqui bloquear a nossa vista em relação à lâmpada, neste caso Lock Viewport to Actor, e neste caso o Point Light, e para que possamos andar sempre com uma lâmpada atrás de nós, para podermos verificar se já fizemos a aplicação das texturas em todo lado. E reparem, quando nós nos aproximamos daqui, verificamos que afinal falta aqui textura, ok? E desta forma vimos então aqui como podemos utilizar aqui uma primitiva, que é o nome genérico que tem então essas formas, neste caso uma primitiva que foi um cubo, e transformá-lo aqui numa forma completamente distinta. No próximo vídeo vamos falar aqui sobre modos atrativos, aditivos e subtrativos, e vamos fazer aqui mais algumas brincadeiras e resolver inclusive alguns problemas com a utilização deste tipo de geometria.